O ver foi um estudo geral, subdividido em vários campos específicos, que contribuiria para um conhecimento abrangente do homem. Mas é, de facto, a antropologia que está no centro dos seus interesses, ficando ciências como a arqueologia, a geologia, a pré-história e a etnologia como suas subsidiárias. Muitas vezes o que procura parece não ser algo específico. É por vários caminhos, pela tentativa de vários percursos e de várias direções que encontra o que procura. Para o autor, a especificidade do ser humano talvez resida nesse caráter de não ser específico, de não se limitar apenas a algumas partes da história, do saber, do corpo físico, do corpo social e comportamental. É essa especificidade de não ser específico, de não ser facilmente circunscrito, identificável, classificável, que é desafiador para quem procura estudar a sua obra. Em todo caso, foi uma figura dominante da antropologia em Portugal, com o qual só lembrei Leite de Vasconcelos, que não chega a dedicar-se à antropologia física, como sabem, e que só nos anos 50 do século XX se dará a importância face a Jorge Dias. Um dos fatores que mais terá contribuído para o término da escola foi a sua morte. Os colaboradores e discípulos que ficaram continuaram a produzir alguns estudos, mas não por muito mais tempo. Além disso, desagregaram-se. Por outro lado, por divergência de interesses científicos e por outro, em resultado de incompatibilidades pessoais. Em resultado da divisão que depois se verificou, trazida sobretudo pela inovação de Jorge Dias e da sua equipa, a antropologia passou a privilegiar o estudo dos factos sociais em detrimento do estudo dos factos naturais. No entanto, em outras escolas, como é o caso da Escola de Antropologia de Coimbra, o estudo dos factos naturais não foi abandonado. Simplesmente, os factos raciais e racistas e o caráter determinante e determinador associado a estas pesquisas foi alterado. Ou seja, tanto a parte biológica, hoje mais virada para a investigação em paleontologia, genética e primatologia, por exemplo, como a parte da antropologia social e cultural, tomaram novos rumos, diversificaram os interesses e arriscaram novos métodos. No que respeita ao facto de a sua figura estar esquecida hoje, tal deveu-se à sua associação ao Estado Novo, ao seu projeto nacionalista e colonial, com o qual se identificou, e a uma antropologia marcada pela antropologia da Arara, pela importância, no fundo, é uma antropologia em que é dada muita importância, uma importância excessiva à ideia de raça, e muitas vezes racista. Um fator já criticado no seu tempo pela antropologia social e cultural em centros dominantes como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, e por figuras dominantes, desacreditado completamente nos nossos dias, aliás, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi necessário haver uma ruptura para que pudesse emergir a antropologia que existe hoje. Tanto o Centro Franco-Alemão, a etnografia, como o Centro Anglo-Americano abandonaram essa área de estudo, a raça. Assim, a antropologia social e cultural não se terá desenvolvido antes em Portugal, talvez porque as outras áreas estavam ainda muito engajadas e comprometidas com o projeto nacional e colonial português. Obrigada. Gostava de dizer que estamos a gravar. Peço que autorizem a divulgação do vídeo que estamos a fazer. Queria que a conferencista também autorize. Como costumamos fazer nas nossas coisas. Porque atinge muito mais pessoas. O objetivo é esse. Atinge muito ao tempo, mas não chega muito ao seguinte. Ou seja, a minha apresentação procurou não se focar numa obra dos Correios. Como eu expliquei, ele tem 387 trabalhos, entre os quais vários livros. E eu pensei que, quando comecei a estudá-lo, pensei, bem, 387 trabalhos. Provavelmente ele repete, deve fazer artigos com... deve juntar e publicar em livros, deve haver repetições, e depois comecei a constatar que não era bem assim. Que havia ali diferenças. Que
que havia adaptações e que o trabalho ia demorar muito mais tempo do que eu estava à espera. Foi o que aconteceu. E, portanto, eu para esta apresentação procurei não trazer apenas um livro, uma obra, uma ideia. Eu acho que o Domingos Correia hoje seria aquilo que se denomina por workaholic. Ele, como não tem filhos, na altura ainda não havia internet, ele acaba por não se dispersar muito e, portanto, o tempo que tem é para concentrar-se em investigar, a escrever e a pôr os outros a investigar e a escrever. E uma das coisas que eu disse é que ele estimulava muito a importância de ir aos sítios, de ir aos locais, de contactar com as coisas, com a terra, ou seja, do ponto de vista da arqueologia, ou da geologia, ou dos objetos, ou das pessoas. Isso era muito, muito importante. E por isso, por exemplo, quando ele ocupa os cargos que ocupa, parte do dinheiro é para pedir rolos de fotografia, máquinas fotográficas, portanto, uma série de materiais necessários à recolha de dados. Isso é muito, muito importante para ele. Depois, em termos da formação de pessoas, ele é muito interessante, porque mesmo quando ele se afasta do Porto, ele escreve cartas para a escola, que muitas vezes eram recebidas pelo próprio Santos Júnior, e dizer: vai haver uma conferência em tal parte assim e assim, e eu acho que deve ir falar esta pessoa, esta e esta. E esta pessoa deve ir falar sobre isto, e esta sobre aquilo, e cada sobre aquilo, e cada sobre aquilo. E não se esqueçam de uma coisa: tem 10 minutos cada um para falar. É para apresentar as conclusões e pronto. Outras cartas ele está a escrever, a lembrar que é preciso fechar a cortina numa determinada sala, ali na Praça dos Leões, porque há objetos que não podem apanhar luz excessiva. Por exemplo, está sempre preocupado, apesar de ele não estar no Porto, ele está sempre preocupado com o que se passa na escola e com o que está a acontecer. E depois, nas viagens que faz, para participar em conferências, ele procura muito entrar em contacto com pessoas. Portanto, eu vi nas agendas que ele tem pessoais, o Beto Bacelar, que estava aqui há pouco, penso que tem 2. O João Luís Cardoso, arqueólogo, comprou 3 num leilão que houve pela faculdade, e a própria faculdade tem mais 13. Portanto, são agendas, que são agendas pequenas que eram da propaganda médica, que ele utiliza aquilo como diário de campo, como caderno de anotações, onde ele escreve tudo. Onde ele escreve o preço de coisas que compra, onde ele escreve matérias que dá na faculdade, e antes das viagens, onde ele escreve a lista de pessoas com as quais se vai encontrar. Por exemplo, ele vai a um congresso em Paris, ele tem a lista das pessoas que estão em França, o nome, a morada e as horas às quais ele vai almoçar ou tomar chá com essas pessoas, e depois escreve: não esquecer de levar os trabalhos de antropologia e etnologia, não esquecer de levar os livros, que ele, no fundo, está sempre a promover o intercâmbio intelectual com estas pessoas. E depois são pessoas que não são só dedicadas à antropologia, são dedicadas à pré-história, são dedicadas à arqueologia, são dedicadas à etnologia. Portanto, há sempre uma grande diversidade de pessoas, e ele estimula muito as relações pessoais. Ele é um antropólogo de gabinete, mas não é só um antropólogo de gabinete, ele estimula muito as relações pessoais e procura viajar. Portanto, estas viagens que eu nomeei aqui, nós hoje podemos criticar, porque ele se calhar não viajava muito, não saía muito. Ele escreveu várias cartas, nomeadamente para o governo, para pedir mais financiamento para viajar, mas não foi possível. Ele só não viajou mais, só não visitou mais sítios, porque não obteve financiamento para isso. Mas procurou fazê-lo, não é? Mas não foi possível. E depois, há também a questão do seu comprometimento político, portanto, do qual eu também falo. Ele fez várias propostas, enquanto deputado, que não foram aprovadas, nomeadamente relativamente ao cinema, e ao cinema nacional. Ele, há uma noite, depois que o Teto Alves Costa escreve isso, está em casa, está em Lisboa, em casa do irmão Humberto, e já sabia que o Domingos Correia ia propor esta ideia. Portanto, no fundo, dar um maior protagonismo ao cinema nacional. E, segundo consta, o Salazar terá enviado uma ordem a casa e disse: olha,
amanhã o Salazar quer passar esta ideia, quer que isto seja aprovado rapidamente, portanto o senhor faça favor, não vá fazer ondas. Não vá fazer ondas, porque às vezes ele tinha a ideia, falava um bocado alto, era uma pessoa muito afirmativa, porque ele tinha uma alcunha no Porto, me disseram que era o leão do método Golden Mayer, porque além de ser grande, tinha uma voz muito, muito pujante, e era muito afirmativo. E então, já acautelando isso, foram lá dizer: o senhor faz favor, não faça ondas, nós já sabemos qual é que é a sua ideia, mas o Salazar quer aprovar isto e rapidamente. Isto está dentro das ideias nacionalistas que ele tem. Quando eu falo, por exemplo, na questão das belas artes e da música, eu estou a referir, por exemplo, à contratação do Tenores para o Teatro São Carlos. Eu considerava muito triste o facto de o Teatro Nacional de São Carlos contratar cantores estrangeiros, sobretudo, havendo cantores portugueses de grande qualidade e que deveriam ser também, que deveriam ter um espaço no Teatro Nacional de São Carlos. Portanto, são este tipo de ideias que ele muitas vezes vai defender enquanto deputado, mas que não são aprovadas, não são seguidas, porque no fundo há todo um programa político e um regime político de ditadura, não é, que estava por detrás e, portanto, apesar do Estado Novo ter reunido pessoas muito diferentes, portanto, tinha pessoas que eram monárquicas, pessoas que eram da União Nacional, pessoas que não eram, por exemplo, eu não tenho referência nenhuma que o Mendes Correia tenha feito parte da União Nacional, por exemplo, e a ideia que eu tenho é que ele, enquanto deputado da Câmara Corporativa, que foi inicialmente e depois deputado da Assembleia Nacional, ele está sobretudo a defender os interesses da Universidade de Porto, de coisas que têm a ver com o Norte e estas questões ao nível nacional que têm a ver com a ciência, com uma maior dignificação pelo trabalho dos professores do ensino superior e o desenvolvimento de várias áreas. E essas áreas são a antropologia, a arqueologia e a geologia, principalmente. E depois, a questão das condições de higiene e de alimentação. Portanto, ele a dada altura no livro diz: não é possível pedir a um operário, a um agricultor que trabalhe, que se esforce mais, se ele não estiver bem alimentado. Isso não é possível. Portanto, há todo um trabalho de higiene, de alimentação das populações que é necessário desenvolver para depois fazer exigências. E este trabalho que ele tem, portanto, ao nível das classes sociais mais desfavorecidas, começa aqui no Porto. Portanto, o Fernando Sousa, que é um historiador que escreve um livro sobre os presidentes de Câmara do Porto, ele diz que, de facto, o Mendes Correia é o primeiro presidente da Câmara a preocupar-se com a habitação das classes sociais mais desfavorecidas. Portanto, é ele que dá início à construção de vários populares. Em situações muito complicadas, porque estamos em 1936 e a Câmara não tem dinheiro, um pouco mais ou menos, para dar início a uma obra tão elevada, e ele pede um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, em condições muito especiais, em prestações, para conseguir construir essas casas sociais. Ele deslocou-se às mesmas e diz que aquilo, no fundo, o ar daquelas casas era completamente infecto, semelhante aos dos esgotos de Paris. Portanto, que não era possível, não devia ser de facto possível viver ali. Portanto, daí ele desencadeia a construção dos bairros. E depois, de facto, tem toda uma ação dedicada também às crianças e aos jovens, portanto, na tutoria da infância. Portanto, em que aí ele tem um grande poder, que ainda hoje mas o poder do médico, na altura era muitíssimo maior, que era, no fundo, escrever um parecer relativo a uma criança ou a um jovem, que podia ser, a partir desse parecer, considerado um criminoso ou não. Portanto, o médico tinha um poder enorme, portanto, ao avaliar uma criança ou um jovem, e, no fundo, diagnosticar aquele comportamento. E isso é, de facto, um estatuto que lhe dá poder. E este poder que o Mendes Correia tem, não é um poder que ele tem só pelo facto
de ter sido licenciado em medicina, ou seja, ele já vem de uma família, o pai já era médico. Aliás, o próprio pai foi vereador da Câmara Municipal do Porto e tem uma ligação muito grande, ainda no século XIX, ao Partido Progressista, do Mendes Correia, de Vagos. E eu não sei se em condições mais ou menos explícitas ou não, ocorriam nessa casa várias reuniões do Partido Progressista. E é uma pessoa que ele próprio já tem uma consciência muito social muito grande. Portanto, ele é médico e faz um trabalho sobre o fosforismo, sobre a influência do fosforismo nos operários, e isso depois causou algumas críticas em termos da sua profissão. Portanto, é uma pessoa, portanto, já o pai dele tinha uma consciência social muito grande. E depois, as relações que o pai tinha também foram importantes, porque, por exemplo, uma das pessoas que frequentava a casa do pai do Mendes Correia era o Oliveira Martins, o historiador Oliveira Martins. Portanto, já havia uma grande troca de ideias, de livros. Acho que a certa altura o Guerra Junqueiro terá dito que tinha dado algumas ideias ao Oliveira Martins para as suas pesquisas, e o pai do Mendes Correia disse que isso era absurdo, que o Oliveira Martins não precisaria que quem quer que fosse que lhe desse ideias para os seus estudos. E, portanto, este capital, que é um capital económico, social e cultural que Mendes Correia teve, e que está de algum modo relacionado com o que o Pierre Bourdieu diz pelo conceito da habitude, foi muito importante para aquilo que o Mendes Correia veio a fazer e a desenvolver. Tanto mais que ele não precisou, de facto, de ter exercido clínica, porque de facto ele não chegou a ser médico, para vir a ter o estatuto que veio a ter. Embora, claro, essa formação deu-lhe uma aptidão para a observação dos corpos, para os estudos antropométricos, para o manuseamento de alguns instrumentos. Ele teve essa facilidade que se calhar não tinha se não tivesse a formação em medicina, não é? Mas isto acontece, eu não falei nisto, não só em Portugal, mas acontece em outros países europeus, e não só. Ou seja, parte dos estudos antropológicos desta época, ou grande parte deles, foram desenvolvidos por pessoas que tinham inicialmente formação em medicina e que desenvolveram estudos no âmbito da antropologia física. Ou seja, isto não é característico de Portugal, não é? É uma tendência, digamos assim, que atravessa outros países. Se calhar vou falar muito, não sei se têm questões. Não sei se o objeto, não é? É definido antropométrico. Mas é interessante do ponto de vista metodológico. A formação parece que é metodologia clínica. Quando pensamos exatamente nisso que eu vou dizer, não é? O ir ao local, a observação, o diagnóstico, não utilizou-se a palavra, diagnóstico que ele incentiva nele próprio, os seus discípulos, não é? A justificação de financiamento para ir ao local, para se deslocar, fazer o diagnóstico, contato com as pessoas. Isso é clínico. Me chama a atenção isso. Eu não tinha pensado nisso. Graças assim, estou a pensar, quer dizer que nunca existiu medicina e, no entanto, sempre existiu medicina, e assim do ponto de vista social. De certa maneira, do ponto de vista da metodologia clínica. Aplicada não ao caso do doente que ele não tinha, não fazia clínica, nesse sentido, médico, mas aos contextos sociais, aos contextos de educação, não é? Mesmo de pesquisa, não é? Auscultação, diagnóstico, terapêutica, é necessário financiamento. Posso só dizer uma coisa em relação a isso? E antes de saudar completamente, as agendas que o Ed tinha, já não as tem. Essas agendas pertenciam sim a falar das agendas antes. Agora não estava aqui.
essas agendas pertencem à Universidade do Porto e foram entregues à Universidade do Porto. Todo o material Foi que eu todo tinha entregue. está na Universidade do À Porto, Faculdade de Ciências. está devidamente acabado, foi todo digitalizado, foi todo recuperado e pertence hoje à Universidade do Porto. Portanto, nós costumamos hoje e sempre. Hoje e sempre, não é? Eu retirei o material na medida em que, antes de me reformar, estava com um projeto entre mãos e fui aconselhado, por superiores hierárquicos, a continuar esse trabalho. Esse trabalho, uma vez terminado, o material foi todo depositado. Até depois, deixe-me só dizer duas coisas sobre a figura, uma figura que eu não conheci, mas conheci a pessoa que lhe sucedeu. Foi o meu professor e o meu primeiro diretor, Susana Júnior. Portanto, eu entro no Instituto de Antropologia no ano da morte do Mendes Correia. Portanto, ele já estava em Lisboa. Há duas coisas que eu queria chamar a atenção para aligerar também um bocadinho este peso desta conferência, não é? Pela retrospectiva da antropologia portuguesa. Duas coisas só, que eu não sei se sabe, mas que lhe transmito, porque da mesma forma que me transmitiram a mim. Os detratores do Mendes Correia chamavam-lhe já o Leão da Metro. Não sabe porquê? Então, quando se queriam referir a Mendes Correia, de uma forma algo jocosa, não diziam o nome dele, mas diziam o Leão da Metro. Imagina porquê? Por causa da voz que tinha. Como o Leão da Metro, que aparecia, não era chamado o Leão da Metro. Essa era a primeira que eu queria transmitir. A segunda é que diziam que Mendes Correia nasceu a dar vivas, eram vivas, nasceu a dar vivas à monarquia, cresceu a dar vivas à República e aproximou-se o resto da vida a dar vivas ao Estado Novo. Maneira também de chamar vivas. Ou uma coisa mais séria, agora deixando esta parte, que eu não vi, gostei muito da sua exposição, muitos, acrescento algumas coisas, sobretudo a parte final, que eu não estava tão dentro, mas tudo o que disse. Isso é um aspecto que me falhou, que me pareceu que não foi focado com, ou pelo menos não apercebi dele. Ele trabalhou com os criminosos, o Lamperoso. Ele era muito crítico. Portanto, ele trabalhou, Não concordava com a... ainda havia o estudo dos criminosos portugueses, creio que é um dos trabalhos dele, dos primeiros anos, e havia um posto na cadeia, onde ele ia regularmente estudar os criminosos portugueses. Falou aí na tutoria dos delinquentes juvenis, é facto, mas ele também se dedicou aos criminosos, de que havia, quando eu saí, havia ainda, devidamente guardadas a seu recato, penso que não estão, muitas fotografias de criminosos da cadeia do Porto que lhe passaram pelas mãos, porque ele consultou. Não pergunto quem fez as fotografias, agora aquelas existem, são fotografias bastante, não são propriamente fotografias de... havia dois tipos de fotografias. Este trabalho também de inspeção antropológica, de parte física, já vinha de trás do militar, que ele se referiu do Fonseca Cardoso, porque aí as fotografias e as folhas da sociedade, isso vinha tudo do tempo da Sociedade de Carlos Ribeiro, esse material da Sociedade de Carlos Ribeiro, digamos assim, já no meu tempo, eu praticamente quase não... O que havia, olha,
desapareceu, perdeu-se. O que é que restou que ainda me lembro? As célebres folhas grandes, folhas enormes, com os requisitos todos dos índices, dos parâmetros, das medidas, umas folhas enormes. Lembro-me das fotografias, neste caso, contrariamente às dos criminosos, as dos militares eram fotografias quase tipo passe, enquanto que os criminosos eram quase tipo postal, digamos assim. E recordo que ficam também lá duas peças que me parecem importantes para a história, já que estamos nos primórdios da antropologia, que são as duas caixas antropométricas dos dois, do Fonseca Cardoso e ia jurar que era do foi para o Brasil, Ricardo Severo. Penso nas duas caixas com os materiais lá dentro. Portanto, são duas peças. Aquilo é tão bom material que o tempo não as afetou e estão praticamente completas. Todos aqueles aparelhómetros, medidores para as medidas que para terminar, eu próprio, ainda, como aluno, na cadeira de Antropologia Geral, que uma das partes era a antropometria. Portanto, além de sermos obrigados a sabermos os pontos craniométricos e a orientar os ossos, à exceção dos das mãos e dos pés, eu ainda hoje sei orientar ossos, é eles o dedo, e era a fazer as medidas no vivo, com todos aqueles caraveiras, digamos assim, pesos, medidas, comprimentos, toda aquela bateria de índices aos quais já se tinham, isto tudo a falar nos anos 60, na antropologia geral. Em contrapartida, também já se fazia a determinação dos grupos sanguíneos. E a cadeira de Antropologia Geral era um culto, ia desde a etnografia. Nós éramos obrigados, eu referi uma coisa que é verdade, a ir ao campo, fazer matéria, buscar inspiração para trabalhos que seriam valorizados e seriam discutidos depois pelo júri de exame da cadeira de Antropologia Geral. O meu posso dizer que fui de bicicleta, fui para Barcelos de comboio e depois arranjei uma bicicleta e fui para Galegos, para a terra da Rosa Ramalho, saber como se fazia o barro, como se amassava, como se fazia um galo e aquela história toda. O meu trabalho foi um moleiro de Barcelos, um moleiro de Galegos, era o título do trabalho da autografada. Obrigada. Respondendo ao Henrique, eu concordo em absoluto. Não é possível esquecer em momento nenhum que o Mendes Correia tem informação impossível, ele próprio não esquece. Quando ele está no Paulo Terreno, quando ele está na agenda dele, portanto, no fundo é o diário de campo que ele escreve nesta viagem, ele está a anotar sempre tudo, as pessoas com as quais se encontra, a descrever as pessoas, e ele descreve as doenças. Portanto, ele encontra africanos que têm hérnias, que têm os mais variados problemas, e depois ele descreve a zona do corpo que ele descreve. São coisas muito específicas, por exemplo, esta zona aqui, até o nome específico eu não me recordo que é. Eu tive várias vezes a ir à enciclopédia de medicina ver o que é que ele estava, a que zona do corpo é que ele estava a referir, porque tem a ver precisamente com isso. Passei por um indivíduo que tinha esta doença assim, passei por outro que tinha uma rapariga na zona tal, portanto, ele está sempre, ele está a descrever tudo. E isso tem a ver com a formação que ele tem em medicina, que lhe permite identificar essas partes do corpo e as doenças que ele sabe perfeitamente quais são, tanto nas pessoas como também em alguns animais. E, ao mesmo tempo, está a escrever como é que determinadas palavras se dizem. Portanto, na Guiné, que existem vários grupos linguísticos, por exemplo, a palavra pão, como é que se diz em cada um desses sítios? Como é que se escrevem os números? Como é que se escrevem as frutas?
portanto, e ele faz mesmo quadros, grelhas, onde ele vai preenchendo. E ao mesmo tempo também está a escrever como é que as pessoas estão vestidas, que particularidade é que tem, o que aquele grupo de pessoas está a fazer. Portanto, tudo isso faz parte. Mas também pode fazer parte o facto de um dado arqueológico que foi descoberto em determinado sítio também é importante. Portanto, isto é uma diversidade tal. Ou então, até coisas que são domínio geológico, porque ele foi professor de Geologia Física. Portanto, há agendas dele que estão na Faculdade de Ciências, que são todas elas a descrever fenómenos, vulcões, climas, temperaturas, coisas que não têm nada a ver nem com antropologia, nem com medicina, coisas muito específicas, não é? Portanto, ele acabou por diversificar a sua atividade por muitas áreas e provavelmente foi também por isso que acabou por não aprofundar muito nenhuma delas, não é? Mas provavelmente também seria impossível, não é? Mas de facto há uma grande variedade e eu, para conseguir perceber as coisas dele, muitas vezes tive que ir à enciclopédia de medicina ou a livros específicos de geologia ou mesmo aspectos de arqueologia, porque a minha base também não é a arqueologia. E há questões que são os arqueólogos que dominam, não propriamente os antropólogos. Portanto, são áreas às quais muitas vezes eu nem me atrevo a falar sobre elas, não é? Porque são coisas muito específicas e que requerem anos de estudo e de trabalho, não é? Deixa-me só dizer uma coisa. Ele cai no esquecimento, digamos assim, que referiu aí, foi muito. Caiu num certo esquecimento. Mas repare, quando na preparação daquela conferência que a Universidade proporcionou no Palácio de Alcemão em 2006, já não me lembro. Nessa preparação, já me pergunto como caía em sites sul-americanos, em que o Mendes e o Correa, aquilo estava coisas atualizadíssimas, em que eles era o problema da circulação. É uma questão que agora está muito colocada nos estudos genéticos entre a passagem das populações humanas para o continente americano. Exatamente. E, portanto, aquilo não é uma, nem duas, nem três. É referências ao Mendes, muitas vezes o nome dele torto, mas o certo é que aparece o nome dele logo à cabeça. E referem os trabalhos dele como que eles dizem, obrigado, foste tu que começaste com isto, e não sei o que, não sei mais quanto foi. Portanto, tinha razão. Não, parece só nessa área, que na primatologia ele antecedeu o Lica e a Jane Goodall em cerca de 20 anos. Porque ele, nos anos 40, envia o Luís Ferreira, o Luís Magalhães, para estudar os gorilas do Maio em Angola. De facto, ele aí já reforça muito essa importância de estudar os primatas não humanos e a importância de estudar o comportamento dos primatas não humanos à luz do comportamento dos primatas humanos. E, portanto, estamos em 1945, antecedem cerca de 20 anos o trabalho de outras grandes figuras a nível mundial da primatologia. E daí, pronto, eu de facto não sou especialista na área, mas é a Catarina Casanova que o diz, que de facto ele é uma figura importante a esse nível e que é o pai da primatologia em Portugal. Portanto, é importante a esse nível. E daí que também nessa área, portanto, ele seja citado. Não só nessa parte da arqueologia, como também a questão de achar que Portugal tem, no fundo, uma origem muito mais longínqua do que é normalmente dito, como também, porque é uma obsessão que eu acho que ele tem com a questão das origens, com a questão da população, com a questão, e isso é mesmo uma obsessão que ele quer saber, e é por causa disso que ele vai buscar conhecimentos em áreas diferentes, por isso é que ele vai aos estudos geológicos, aos estudos arqueológicos, aos estudos históricos, e ele procura citar figuras que eram as grandes figuras internacionais na altura, nomeadamente
arqueólogos espanhóis e da América do Sul, que eram figuras já muito respeitadas na altura, e que ele convida, por exemplo, é o caso do Bosch Impera, ele convida para serem sócios da SPAI. E esse grande arqueólogo, que foi o Bosch Impera, foi sócio da SPAI. E outros. Há figuras, e é isso que eu também agora estou a estudar, no âmbito do pós-doutoramento, há figuras em Itália, Inglaterra, França, que ele convida, grandes nomes que ele convida para serem sócios da SPAI, sócios honorários, e promove a permuta de trabalhos com eles. E quando ele está por trás da organização destes congressos e eventos científicos, ele convida essas figuras para participar. Ou seja, ele, de alguma forma, tem um esforço muito grande em pôr Porto e Portugal no mapa. E, nesse aspecto, eu acho que ele se distancia de Coimbra, do esforço, nível de esforço que faz. Portanto, aliás, depois também existem rivalidades com Coimbra, porque sim, houve a organização do Congresso Internacional de Antropologia, que era por ser uma coisa conjunta entre Porto e Coimbra, depois Coimbra avançou-se em consultar o Porto, e as pessoas ficaram muito zangadas e já não quiseram continuar a fazer nada, porque acharam uma traição e acharam que eles não tinham agido corretamente. E, portanto, apesar de haverem coisas semelhantes, existiam rivalidades, que eu só me apercebi depois, quando comecei a ler estas atas, as cartas, e algumas coisas que acontecia em revistas científicas ou jornais, porque havia um bocado. É um modus operandi característico da época, que é responder alternadamente através dos jornais ou de revistas. E o Mendes Correia participava muito nestas coisas, até ao ponto de dizia, bem, não quero mais, já não vou mais por aí, aqui já não há mais nada a dizer ou a fazer. E aquilo que me apercebo também da figura que ele tem é que ele era um bocado conciliador de diferenças. Ele procurava equilibrar as forças. Por exemplo, o irmão dele, Humberto, é engenheiro civil, é uma pessoa que também, no fundo, acaba de fazer parte da equipa dele em alguns momentos. Nas escavações arqueológicas, ele tem muito jeito para o desenho. Ele faz desenhos, o irmão Humberto faz desenhos. O Humberto? Sim, faz desenhos de... Não, menos. Não. O irmão Humberto faz desenhos dos levantamentos arqueológicos, faz também fotografia, e ele próprio era crítico bastante no Estado Novo. E por causa disso ele teve um cargo, penso que na das Estradas de Portugal, e foi afastado desse cargo e depois arranjou um outro emprego. E o que o Mendes Correia dizia era: tu tens muita razão, mas tens que ter calma. É melhor teres calma. Ou seja, o que ele procurava era, dentro dos limites que eram impostos, tentar contorná-los de alguma forma, se possível. Mas é muito complexo estar a pôr isto dentro destes limites, mas eu acho que ela é uma pessoa que tenta contornar as circunstâncias, não é? No fundo, para ter proveito próprio para aquilo que lhe interessa, no fundo, e nomeadamente este papel que ele tem na Assembleia Nacional, que é muito interessante, porque, por exemplo, a dada altura houve uma discussão que queria crucificar o Henrique Galvão na Assembleia Nacional. Pronto. Várias críticas, porque o Henrique Galvão faz críticas à administração colonial. Uma das coisas que ele diz é quase só os mortos é que estavam obrigados a trabalhar, portanto ele recebeu muitas críticas, ele acabou por ser preso. E a certa altura, uma das coisas que o Mendes Correia diz, no fundo, defendendo o Henrique Galvão, é que, meus senhores, vocês não estão a agir corretamente, porque esta crítica aberta que existe é uma coisa que se faz nos outros países e que ao mesmo tempo é respeitada. Como é que é? Nós aqui não podemos criticar, nós aqui não podemos dizer que há críticas, que há coisas que estão mal nas colónias, não podemos fazer isso. E isto é uma prática comum em outros países, como França, como Espanha, como Inglaterra. Porque é que nós aqui em Portugal não podemos criticar? E estas manifestações deles estão disponíveis, portanto, através das atas da Assembleia, podem ser
consultadas. E eu acho que é também um bocado através destas intervenções que nós podemos conhecê-lo melhor e conhecer a forma como ele pensa e quais é que são, no fundo, as ideias dele. Por exemplo, relativamente ao Estatuto do Indígena, logo no início dos anos 50, acha que se deve abolir esse Estatuto, que não faz sentido, que são todos cidadãos e pronto. Mas, no fundo, essa proposta não foi aprovada. Portanto, passaram 10 anos, não é? Já depois da morte dele ter ocorrido, é que o Estatuto do Indígena foi abolido. Ele tem, aliás, várias outras propostas, algumas mais ou menos interessantes, mas que realmente não foram aprovadas. E outra das coisas que eu me percebi também é que ele, no fundo, os conhecimentos que ele vai buscar aos autores que lê, a história, a arqueologia, utiliza para fundamentar os seus argumentos quando está na política. E isto é importante fazer porque há um autor, um cientista que diz que isto é importante. Portanto, ele está sempre a basear os seus e a fundamentar os seus argumentos com base naquilo que outros autores muito respeitados disseram. E, no fundo, é um jogo, quase como um jogo que ele está a fazer ali e que existem regras, não é? E eu acho que provavelmente ele tem essa noção, não é? Mas, mesmo assim, é uma pessoa com alguma audácia, ou seja, embora ele saiba que determinadas propostas não vão ser aprovadas, não é por isso que ele deixa de as apresentar. E provavelmente outras, como esta que aconteceu no caso do cinema nacional, portanto, terão existido outras, ou seja, já haver à partida o conhecimento da ideia que ele tinha e terem-no convidado a não falar sobre isso, ou deixar passar a lei sem dizer aquilo que pensa. Não sei se respondi às questões. Este aspecto dos criminosos é muito interessante, porque logo a tese de licenciatura dele, que é o gênio e o talento na patologia, ele faz um estudo num hospital, acho que são dois hospitais do Porto, com doentes, e ele faz uma comparação. E ele tenta precisamente desconstruir esta ideia de que o gênio está associado à patologia. Porque às vezes há um bocadinho a ideia de que o gênio existe dentro da cabeça do doente mental. E ele tenta perceber, através dos desenhos e da escrita e dos poemas de alguns doentes mentais, que precisamente eles não são assim tão geniais quanto aquilo que seria esperado. Não é? Portanto, ele vai dentro da medicina, é mais dentro da psiquiatria que ele se inspira para fazer os seus estudos. E é, no fundo, esse estudo que o leva aos criminosos. E, de facto, eu conheço o livro, há um livro, a primeira edição em 1913, a segunda em 1914, onde ele faz um estudo muito interessante e ele tenta fazer como que um mapeamento dos criminosos, dos indivíduos considerados criminosos em Portugal, e associa a sua existência, sobretudo, a alguns distritos, nomeadamente o distrito de Leiria. Ele desmistifica também algumas ideias que existem relativamente aos grupos humanos que vivem na montanha, que às vezes são considerados mais criminosos ou cometendo mais homicídios. Ele diz que isso é tudo mentira e que existem muitos homicídios no Alentejo. É muito engraçado porque ele desconstrói essas ideias feitas. E ele é muito crítico do Lombroso, porque o atavismo que o Lombroso defende, o descoberto que isso é tudo mentira. Ou seja, que qualquer ser humano, qualquer pessoa pode ser um potencial criminoso. E que este potencial criminoso não é um criminoso tipo um serial killer, mata 7, 8, 9 pessoas. Ou seja, são criminosos que podem ter uma ocorrência só na sua vida, ao longo da sua vida. E isso é disputado por uma circunstância que pode ser um roubo, uma traição, uma circunstância qualquer que vai disputar esse crime.
portanto, ele diz que não há uma predisposição à partida do indivíduo para ser criminoso. Qualquer pessoa pode ser criminoso. Qualquer pessoa que nunca tenha cometido um crime pode vir a cometer um crime. E não é possível, através, portanto, de uma análise somática dos caracteres físicos do indivíduo, da cor dos olhos, do tamanho da cabeça, etc., não é possível definir ou destrinçar essa propensão para o crime. Portanto, daí que ele é bastante crítico do Lombroso. Eu queria colocar uma questão. Eu não conhecia Mendes Correia, só muito superficialmente, e a sua conferência permite aqui encontrar algumas linhas da personagem científica em Portugal, mas este quadro que nos deu leva-me aqui a levantar uma hipótese, e é uma hipótese que estou a colocar, que é o eventual papel de Mendes Correia na questão da eugenia em Portugal. Como sabemos todos, a eugenia tem um estatuto científico entre os finais do século XIX e o final da Segunda Guerra Mundial. Os países ocidentais todos, não estou apenas a falar de certos países, de modo geral, países democráticos, países não democráticos, a eugenia afirma-se. Vejo aqui em Mendes Correia, enfim, pela sua formação na medicina, pelo seu interesse pelas características populacionais, minorias populacionais, desvios sociais ou psiquiátricos, vejo em Mendes Correia, e a dimensão, evidentemente, da antropologia, todos os traços para que alguém, como ele, da sua geração, se possa interessar pela eugenia e, eventualmente, ter um papel. Portanto, a minha pergunta é, nessa vasta produção científica de Mendes Correia, o que é que há relativo a esse domínio, como eu volto a dizer, com uma dignidade científica que depois desapareceu, como sabemos? Sim, o Mendes Correia pode dizer-se que é um defensor da eugenia. Existem dois tipos de eugenia, digamos assim. Uma eugenia positiva e uma eugenia negativa. Eugenia positiva, digamos assim, é quando há um esforço, no fundo, de reabilitar as pessoas, não é? Num sentido mais da higiene, da alimentação, do apoio médico, da integração. A eugenia negativa pode ter consequências diferentes, nomeadamente promover a esterilização de indivíduos, por exemplo, porque algumas teses médicas defendiam que alguns doentes mentais ou extremamente desabilitados não deviam reproduzir-se. Portanto, esses indivíduos deviam ser esterilizados ou isolados, não esterilizados, portanto, isolados no sentido de precaver que eles se reproduzissem. Pronto. E isto é uma época em que não é só Mendes Correia que está a defender isto. São outras pessoas como o Miguel Bombarda, a Elissaia Barreto ou o Egas Muniz, que estão muito preocupados com a situação da população portuguesa, uma população pobre, mal alimentada, doente. Por exemplo, o Elissaia Barreto em Coimbra tem um papel muito importante, nomeadamente ao combate a algumas doenças, e promove a construção de hospitais, o internamento dessas pessoas. Os hospitais tinham que ter varandas grandes para que as pessoas apanhassem sol, que era muito importante para a sua doença, para os ossos, são aspectos bastante importantes. Existem vários exemplos em Portugal deste movimento, digamos assim, eugénico. E existiu em Portugal outra coisa, que foi em 1937, nós tivemos a criação da Sociedade Portuguesa dos Estudos Eugénicos, e que reuniu várias pessoas, portanto, entre os quais o Eusébio Tamani, portanto, da Escola de Coimbra, o Miguel Bombarda, o Elissaia Barreto, o Mendes Correia, portanto, várias pessoas, o Eurico Vilhena, portanto, havia várias pessoas de Coimbra, Lisboa e Porto, figuras importantes, e quase todas elas com uma formação ligada à medicina, isso é muito importante, e que estavam preocupados, de facto, com a situação em que Portugal se encontrava. O que é que acontece em Portugal que é diferente